Tenho 83 anos e preciso te dizer algo que eu gostaria de ter entendido antes de meu cabelo ficar branco e meu telefone parar de tocar do jeito que costumava. Não espere por algum dia. Algum dia é uma mentira reconfortante. É o que eu dizia a mim mesma quando eu estava cansada demais para encarar minha vida com honestidade. Algum dia eu vou viajar. Algum dia eu vou desacelerar. Algum dia eu vou parar de me preocupar. Algum dia eu vou aproveitar meus dias. Algum dia eu vou ser corajosa. Algum dia eu vou dizer o que eu quero dizer. Algum dia eu vou parar de deixar as pessoas me tratarem como se eu fosse opcional. E olha, eu sei por que fazemos isso. Algum dia é confortável. Algum dia não exige que você tome uma decisão agora mesmo. Mas o relógio não pausa porque você está sobrecarregado. O mundo não espera porque você está de luto. A vida segue, e se você continuar adiando, você acorda velho e chocado com o quão rápido passou. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Eu não estou te dando este conselho de um topo de montanha. Eu estou te dando isso como uma viúva que ficou no chão por 11 horas depois de uma queda, ouvindo a própria casa zumbir ao redor dela como se não se importasse. Eu estou te dando isso como uma mulher que teve que enfrentar 5 filhos adultos tentando colocá-la em uma instituição. Eu estou te dando isso como alguém que desperdiçou tempo e depois pagou por isso. Então eu vou te dizer o que levou mais de 80 anos para eu realmente aprender. E eu vou te dizer isso de um jeito prático, não inspiracional, porque você não precisa de uma frase. Você precisa de uma alça para se agarrar. Há 3 verdades que eu quero que você mantenha enquanto ouve. Primeiro, as coisas que você acha que são importantes quando você é mais jovem, nem sempre continuam importantes. Segundo, você não encontra propósito esperando. Você encontra se movendo. Terceiro, ajudar outra pessoa não é um hobby. É como você continua vivo por dentro quando a sua própria vida fica quieta. E eu estou guardando a parte mais pessoal para o final, porque é a parte que eu quase não sobrevivi. Quando eu era mais jovem, eu achava que a vida era sobre conquistar. Eu achava que era sobre ser necessária. Eu achava que era sobre manter a casa funcionando, criar os filhos direito, fazer a coisa responsável, fazer a coisa prática. Eu tive 5 filhos. Eu tive um marido, Vincent, que trabalhava duro. Nós não éramos ricos, mas éramos orgulhosos. Nós éramos o tipo de gente que pagava as contas e não pedia muito. E, honestamente, eu estava ocupada. Ocupada era a minha personalidade. Eu era a mulher com listas, a mulher que lembrava de tudo, a mulher que fazia os feriados acontecerem, a mulher que resolvia os problemas das outras pessoas. E naquela época eu achava que isso significava que eu estava vivendo. Mas aqui está o que eu não sabia. Eu estava deslizando pela minha própria vida como uma pedra sobre a água. Eu estava tocando nela, mas eu não estava afundando nela. Eu não estava presente. E o que eu não entendia naquela época era que você pode ser produtivo e ainda assim estar ausente. Você pode estar cercado por família e ainda assim perder a sua própria vida, porque a sua mente está sempre na próxima coisa. Vincent sentava à mesa e tentava me contar sobre o dia dele. E eu ficava em pé na bancada enxaguando um prato, concordando com a cabeça.
Ele dizia, Laura, senta um minuto. E eu dizia, em um segundo. Há tantos segundos que eu nunca resgatei. Preste atenção a este detalhe porque vai importar mais tarde. Eu achava que eu tinha tempo. Eu achava que eu podia estar presente mais tarde. Eu achava que mais tarde era garantido. Então Vincent morreu. 15 anos atrás, assim, do nada, eu não era mais a esposa de alguém. E eu não quero dizer legalmente. Eu quero dizer na maneira como meu dia era moldado pela presença de outra pessoa. O som das chaves dele. O jeito como ele pigarreava antes de falar. O jeito como ele perguntava: Você quer alguma coisa da loja? Como se a minha vida importasse para ele em pequenas formas. Depois que ele morreu, a casa não só ficou quieta, minha identidade ficou quieta. E por um tempo eu fiz o que eu acho que muitas viúvas fazem. Eu tentei preencher o silêncio com barulho. Televisão, rádio, ligações para meus filhos que eram frequentes demais e longas demais. Eu estou admitindo isso porque alguns de vocês estão vivendo essa fase agora e acham que isso significa que vocês são fracos. Não significa. Significa que vocês estão tentando se manter conectados. Mas eu piorei as coisas fingindo que a única maneira de ter propósito era ser necessária para meus filhos. Eu comecei a ligar para eles com conselhos que eles não pediram. Eu comecei a checar demais. Eu comecei a oferecer soluções quando eles só queriam que eu escutasse. E o que eu não entendia naquela época era que eu estava transformando amor em controle, e controle em um tipo de pânico. Eu não estava dando vida, eu estava me agarrando. Então veio a queda. É aqui que a história fica pesada. Eu caí na minha sala de estar. Eu não escorreguei no gelo. Eu não fiz algo imprudente. Eu virei rápido demais, meu pé prendeu em um tapete e eu caí com força. Eu tentei me levantar e não consegui. Meu telefone estava em cima da mesa e eu não consegui alcançá-lo. Eu fiquei ali por 11 horas. Eu me urinei, eu fiquei com frio, eu fiquei com medo. Eu ouvi a geladeira ligar e desligar e pensei, isso é humilhante. É assim que uma pessoa desaparece. Você não está pronto para o que vem a seguir, mas eu vou dizer. A pior parte não era a dor. A pior parte era perceber o quão rapidamente a minha vida podia ser reduzida a um problema para outras pessoas resolverem. Quando meus filhos descobriram, eles entraram em pânico, e o pânico deles virou um plano. Meadowbrook. Só por um tempinho, eles disseram, só para garantir. Eu passei 30 dias lá. Espera, piora. Em Meadowbrook, eu vi como a dignidade vai sendo raspada. Nem sempre com crueldade, com rotina, com funcionários sobrecarregados, com refeições deixadas como hora de alimentar, com pessoas falando por cima de você, com o jeito como você começa a pedir desculpas por precisar de ajuda, como se o seu corpo estivesse inconveniente para alguém. E eu percebi uma coisa que mudou o resto da minha vida. Se eu continuasse esperando por algum dia para me defender, algum dia nunca chegaria. Porque algum dia é um luxo. Quando você é velho, você não tem luxo infinito. Então eu parei de esperar. Eu liguei para Claire, minha neta. Eu disse a ela, eu preciso sair. Ela não me deu sermão. Ela não tentou me controlar. Ela disse, ok, me diga o que você precisa. Essa frase pareceu oxigênio. Eu fiz um plano. Eu organizei o que tinha que ser organizado. Eu deixei minha casa mais segura. Eu concordei com alguns apoios nos meus termos. E eu voltei para casa. E olha,
Isso não era coragem como um traço de personalidade. Isso era desespero transformado em ação. Foi aí que eu finalmente entendi o que eu gostaria de ter sabido aos 40 e 50 e 60. Propósito não é algo que você espera descobrir. Propósito é algo que você constrói decidindo o que importa e agindo de acordo. Por anos, eu achei que propósito significava coisas grandes, uma carreira, um título, um papel social. Mas agora eu vejo propósito como algo mais teimoso e mais diário. Propósito é acordar e fazer meu chá e dizer: eu ainda estou aqui, então o que eu vou fazer com hoje? Propósito é mover meu corpo para eu não me tornar impotente. Propósito é cuidar da minha casa, porque ela representa a minha liberdade. Propósito é ligar para uma pessoa, não 5, não obsessivamente, uma pessoa, e estar verdadeiramente presente. Propósito é dizer a verdade mesmo quando isso envergonha a minha família. E esta é a parte que mais me surpreendeu. Ajudar outra pessoa me ajuda mais do que ajuda ela. Eu costumava achar que eu tinha que proteger minha energia a todo custo. E sim, eu protejo. Mas se eu só protejo, eu encolho. Se eu só conservo, eu definho. Eu preciso dar alguma coisa, mesmo que seja pequena. Um sorriso para a caixa, um bilhete para um vizinho, um comentário de volta para um de vocês que diz: eu me sinto esquecido e inútil. Porque quando eu respondo, eu lembro que eu não sou inútil, eu ainda estou no mundo. E o que eu não entendia naquela época era que ser necessário não é a mesma coisa que ser valioso. Eu não preciso ser o contato de emergência de alguém para importar. Eu importo porque eu estou vivo e eu ainda posso oferecer alguma coisa. Depois da minha queda, eu comecei a anotar o que eu estava aprendendo. Só para mim no começo, pequenas regras, pequenos rituais, pequenas verdades que eu precisava quando o medo tentava tomar conta. Eu não achava que fosse nada. Eu achava que era só uma mulher idosa rabiscando em um caderno para não esquecer. Eu não sabia na época, mas Claire encontrou essas anotações meses depois e disse: Vó, isso é o que as mulheres precisam. Ela me ajudou a colocar isso online. Ela chamou de o Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda me sinto estranha com isso, honestamente. Mas essa é uma história para o final deste vídeo. Então, aqui está o final. Eu tive um momento recentemente em que eu quase parei. Eu quase tirei o livro do ar. Eu quase parei de fazer esses vídeos. Porque meu filho David me ligou de novo esta semana e disse: Mãe, isso é constrangedor. Você está expondo assuntos privados. As pessoas estão falando da nossa família. Linda também disse isso, com aquela voz tensa que significa que ela quer controle. E eu sentei aqui e pensei: talvez eu devesse só ficar quieta. Talvez eu devesse voltar a guardar tudo por dentro. Talvez eu devesse facilitar para eles. Mas então eu pensei em você. Eu pensei na mulher que me escreveu no mês passado e disse que ela ficou deitada no chão da cozinha depois de uma queda e não contou para ninguém porque estava com vergonha. Eu pensei na mulher que disse que os filhos dela estão pressionando ela para ir para uma moradia assistida e ela sente que está desaparecendo. Eu pensei na mulher que disse: ficar velho não é um crime, mas você simplesmente se torna invisível. Então eu vou ser direta.
mesmo que isso me deixe desconfortável. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te alcançou, clique agora, não espere. E se você quer que eu continue aparecendo nesta mesa dizendo a verdade, deixe um like. Isso me diz que eu não estou falando para o vazio. Eu leio cada comentário que você deixa, cada um. Me diga o que você está adiando. Me diga em que algum dia você tem vivido. Inscreva-se se você quer continuar conversando. Toda semana eu sento aqui e eu te conto o que eu aprendi, porque agora é o único tempo que nós temos e eu me recuso a desperdiçá-lo fingindo que eu vou viver depois.